Olá, galerinha! Vamos começar a corrigir aqui as atividades que foram indicadas a serem feitas. Tem bastante coisa para vocês fazerem e corrigir. Essa semana, daí, na sequência, eu vou postar videoaula sobre as plantas, o início do módulo 6. E fica aí, como sempre, as atividades da apostila, né? Referente àquela parte. Então, vamos lá. As atividades do Caderno Mais, em relação ao módulo 7, vocês procurem a fazer e me tragam dúvidas pontuais. Pode ser? Então, vamos ver. Aqui pede em relação aos fungos. Claro que eles não podem ser procarióticos, porque só vão ser das bactérias. Então, também não pode ser maioria eucarióticos. Todos são eucarióticos. Em relação ao número de células, podem ser tanto uni quanto pluri. Em relação à forma de nutrição, apenas heterótrófico. Então, fica a letra C. Aí, tá perguntando ali sobre o shimeji, né? Que é o shimeji, sei lá como fala isso. Mas é um fungo muito utilizado na culinária. Trata-se de um fungo. Por ser um fungo, não sintetiza proteínas e carboidratos, tendo baixo valor nutricional. Qual será que é o certo aqui? Bom, se uma tá certa, a outra tá errada, né? Então, como ele é heterótrofo, ele realmente tem baixo valor nutricional. E unicelulares quanto pluricelulares, eu tô falando de fungos. Aqui eu só tenho pluricelulares e aqui eu tenho unicelulares. Se eu quero fazer reciclagem da questão da matéria orgânica, eu preciso pegar decompositores. Então, exemplos são bactérias e fungos. Os organismos, a levedura, cuja única fonte de carbono fornecida foi a sacarose. Então, olha, eu não tenho o oxigênio, então eu não posso fazer respiração celular, né? São autotrófico, nada a ver. Então, aeróbica também nada a ver. E parede celular de quitina, não. Logo, eles podem realizar esse tipo de sobrevivência nesse meio, porque eles digerem a sacarose. Isso é meio óbvio ali, né? Ele tá falando da micose. Da micose? Deixa eu ler de novo. Ação dos fungos, comportamento de formigas. Então, o que acontece? Ele parasita a formiga, libera os esporos no meio ambiente. Esses esporos servem de alimento para as formigas e reinicia o ciclo. Em relação aos fungos, todos eles apresentam reprodução assexuada, sim. Nem todos apresentam reprodução sexuada, é verdade também. E esse aqui, o esporo, é uma célula haploide. Lembra que tem a meiose aqui, certo? Então, essas três são verdades. As outras não. Micorrizas acontece com plantas e que absorvem os nutrientes, principalmente o nitrogênio. Para o fungo, também é bom. Então, eu não posso dizer que só as plantas são beneficiadas. É um mutualismo. Os dois são beneficiados. Micologia estuda fungos, né? Então, é correto afirmar. Por que não pode dizer aqui? Por causa que aqui tem a fotossíntese. Aqui fala da celulose, e na verdade não é celulose, né? É quitina. E eles fazem fermentação, então não liberam oxigênio. Em relação aos fungos, basidiomicetos, deuteromicetos, ascomicetos, zigomicetos. A 1, que está falando dos basidiomicetos, a exemplo do champignon, e a 3 são verdades. Por que esse aqui está errado? Porque não é autotrófico. E os deuteromicetos não formam esse corpo de frutificação em forma de base, nem formam os basidiósporos, porque isso é dos basidiomicetos. O nome já sugere, né? Daí vai lá. O fungo pertence ao grupo dos ascomicetos. E daí tá falando sobre os esporos. É bem que nem aquela questão anterior. Então, são haploides por divisões de meiose. Algumas perguntas meio que se repetem, né? Líquens é alga
e fungo, então autotrófico e heterotrófico. Os fungos são seres heterotróficos, algas unicelares jamais têm quitina, então esta é errada. Sim, esta é certa, então eles são decompositores. A associação dos fungos com plantas forma certo, sim. As leveduras são fungos unicelulares capazes de realizar a fermentação, processo bioquímico na reprodução, na produção, perdão, de alimentos como iogurte. Iogurte são utilizados lactobacilos. E celulose não é encontrada também no fungo.